Bem-vindos à 10ª aula do curso de Processamento de Língua Natural. Hoje falaremos sobre a tarefa de resolução de correferências, que geralmente é a última tarefa de pipelines populares de processamento de língua natural. Lembrando que um pipeline de PLN, ele começa fazendo a tokenização de um texto, seguido pela marcação das classes de palavras, seguido por parsers, sejam esses de dependência ou constituintes. Depois dos parsers, tem a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas e, por último, nesses pipelines populares, nós temos essa tarefa que leva o nome de resolução de correferências. E essa tarefa automática, ela visa agrupar as menções a uma mesma entidade do discurso. Então aqui nós temos um exemplo de um texto que eu vou ler para vocês. Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931, Fernando Henrique Cardoso é o filho mais velho do militar Leônidas Cardoso e de Naide Silva Cardoso. Seu pai foi general de brigada e deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Sua mãe nasceu em Manaus, proveniente de família alagoana, e fez formação secundária no Colégio de Freiras. Então aqui nesse texto vocês podem ver que foi destacado todas as menções, ou também chamadas de expressões de referências, a uma entidade do discurso, seja esse uma pessoa, uma data, um local e assim por diante. Mas além de ter marcado as menções, nós também destacamos com cores iguais aquelas menções que correferem a uma mesma entidade, ou seja, expressões de referência que referenciam uma mesma entidade. Então aqui vocês vão ver que tem 3 menções em azul: Fernando Henrique Cardoso, seu e sua. Então essas 3 menções elas correferem uma mesma entidade. No caso, Fernando Henrique Cardoso, que é o ex-presidente do Brasil. Da mesma forma, nós também temos aqui 2 menções de mesma cor, que é o militar Leônidas Cardoso e seu pai. Essas 2 expressões de referência correferem também. Correferem, no caso, ao pai do ex-presidente do Brasil. Lembrando que tem alguns termos linguísticos que são utilizados. Geralmente, uma menção subsequente no texto, ou seja, uma menção a uma entidade que já foi referenciada anteriormente, leva o nome de anáfora, ou menção anafórica. Então, aqui no caso, seu pai é uma menção anafórica ao militar Leônidas Cardoso, assim como seu e sua são referências subsequentes a Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, dada uma menção anafórica, as menções a uma mesma entidade dadas anteriormente levam o nome de antecedentes. Então, aqui no caso da menção anafórica seu, uma menção antecedente é Fernando Henrique Cardoso, assim como as menções antecedentes a sua é seu e Fernando Henrique Cardoso. Então, essa tarefa geralmente funciona determinando se 2 expressões de referência remetem à mesma entidade do discurso. Então, no exemplo anterior, é função dessa tarefa determinar que, por exemplo, a menção anafórica seu, que é um pronome possessivo, ela é correferência da menção antecedente Fernando Henrique Cardoso, e não de o militar Leônidas Cardoso e de Naide Silva Cardoso. Da mesma forma, é função da tarefa determinar que a menção anafórica seu pai, ela é uma correferência à menção antecedente o militar Leônidas Cardoso, e não as outras menções Naide Silva Cardoso e Fernando Henrique Cardoso. Bom, uma vez determinadas as correferências, a saída de um modelo de resolução de correferências é conhecido como cadeia de correferência. Então, dado um texto como entrada, um modelo destes ele vai devolver uma lista de cadeias de correferência. E o que é uma cadeia de correferência? É um cluster ou um grupo de referências a uma mesma entidade achados no discurso. Então, dado como entrada um texto que nós demos como exemplo, espera-se de um modelo de resolução de correferências que devolva 9 cadeias de correferências, uma para cada entidade mencionada no texto. Então, no caso, a primeira cadeia de correferência vai conter a menção Rio de Janeiro, certo? Então, essa entidade ela só foi mencionada uma única vez no texto. Da mesma maneira, a segunda cadeia de correferências, 18 de junho de 1931. Por outro lado, a terceira cadeia de correferências conteria 3 menções, no caso Fernando Henrique Cardoso, seu e sua, as 3 mencionando a mesma entidade, representada aqui pela cadeia de correferência 3. Mesma forma, na cadeia de correferência 4, nós teríamos 2 menções, o militar Leônidas Cardoso e seu pai,
mencionando a mesma entidade, assim como a quinta cadeia, que conteria as menções Naide Silva Cardoso e sua mãe, duas menções a uma mesma entidade também, e assim por diante. Então, é assim que funciona um sistema de resolução de correferências. Dado um texto de entrada, ele vai devolver uma lista de cadeias de correferência, onde cada uma dessas cadeias vai conter todas as menções no texto a uma determinada entidade.